Senhoras, senhores e outros, na última review de álbum nós comentamos sobre como o tempo pode ser cruel com artistas, certo? Bom, no meu ponto de vista eu acho que podemos repetir esse tema para o vídeo de hoje, pois agora iremos falar sobre uma banda bem interessante e levemente subestimada aqui no Brasil, conhecida como Blur. E você pode estar se perguntando, senhorê, quem diabos são esses caras? E veja, a resposta curta e mais eficiente que eu consigo dar é que são os caras que fizeram essa música aqui. Mas a resposta longa e tecnicamente mais correta começa com a afirmação de que o Blur é simplesmente uma das bandas de rock britânico mais importantes de todos os tempos. Eles são provavelmente o grupo definitivo e central no que se refere ao grande movimento do Britpop no meio dos anos 90, que basicamente foi o estilo de música que surgiu como resposta à explosão do grunge nos Estados Unidos, chefiado por bandas como Pearl Jam, Alice in Chains e o Nirvana. Ao contrário de seu primo americano mais deprimido, agressivo e distorcido, o Britpop no geral buscou uma pegada mais tradicional ao som do rock, trazendo à luz outros conjuntos bem interessantes como o Pulp, o Swede e, claro, os grandes rivais do Blur, o Oasis. Mas voltando o foco para o Blur, eu acredito que durante esse período eles bateram de frente com todas as bandas que eu acabei de falar. E isso é totalmente compreensível, afinal eles foram pioneiros desse gênero, estavam lá no seu ápice com a batalha contra os irmãos Gallagher e também estavam lá quando a poeira foi baixando. Mesmo com o Britpop se apagando de uma forma rápida, é inegável que a sequência de LPs deles no decorrer dos anos 90 é muito impressionante e conseguiram demonstrar bastante consistência e versatilidade que é admirada até os dias de hoje. No entanto, todo esse sucesso veio acompanhado de diversas tretas entre os integrantes do grupo, que deram seu melhor para remendar as feridas e seguirem unidos, mas não foram muito longe depois da virada do século, levando a uma pausa em 2003 e os principais membros focando em suas próprias coisinhas, como Graham Coxon e sua carreira solo e o Damon Albarn se dedicando em uma outra entidade muito importante para a música também. Com o tempo, eles até tentaram um retorno em 2015 que teve uma recepção favorável, mas ainda assim longe de realmente trazer de volta o poder do seu passado. Então sim, senhoras, senhores e outros, esse é o segundo grande retorno que o Blur tenta fazer em sua trajetória. Então, mesmo esquema de sempre, like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e está na hora de perguntar: Blur, será que dessa vez vai dar boa? Vocês têm algo para agregar no rock contemporâneo? Ou será que, assim como a maioria de seus camaradas do Britpop, o tempo levará a melhor e vai manter a magia do passado? É isso que devemos conferir. Mas vamos lá, pessoal, eu sinto que uma das palavras que melhor representa esse lançamento, o The Ballad of Daring, é surpresa. Quase tudo relacionado à criação desse projeto é uma surpresa, inclusive para os próprios integrantes do Blur. Porque a verdade, gente, é que para o ano de 2023 do Blur, só estava realmente planejado uma reunião altamente antecipada com apresentações de shows por aí. Ao contrário de artistas que passam meses e anos planejando seus próximos lançamentos, esse LP só existe porque eles gostaram de se encontrar de novo e resolveram montar esse negócio no calor do momento, o que é uma coisa muito boa. E foi muito legal ver o ânimo e orgulho que eles expressaram em entrevistas quando comentavam sobre esse novo material. O próprio Sr. Albarn falou que sentia como se esse fosse o primeiro álbum de verdade do Blur desde o 13, lançado em 1999. Mas agora, se me permitem começar com os meus comentários, algumas coisas muito importantes precisam ser esclarecidas. Ao contrário do que os singles podem dar a entender, em hipótese alguma entrem nesse projeto com a expectativa de um Blur orientado para o rock mais pesado e agitado. Se fizerem isso, vocês vão se decepcionar. Como o próprio título de certo modo já indica, esse é um LP que explora mais o lado lento, emotivo e focado na escrita do Blur, um lado que eu realmente não gostei muito. Mas não me entendam mal, eu sei bem que essa não é a primeira vez que a banda dedica mais espaço para momentos tristes em seus trabalhos, mas ao contrário do que eu sentia no passado, The Ballad of Daring acaba demonstrando um leque estilístico bem mais monocromático e previsível do que se espera dos padrões do Blur, e constantemente se encontra na necessidade de se apoiar no som específico do Damon Albarn ao invés do som coletivo deles. A faixa que abre o álbum, The Ballad, é uma demonstração perfeita disso. Toda sua composição na verdade é um remake de uma demo que o Albarn elaborou para o projeto solo dele de 2003. Essa atmosfera melancólica combinada com o vocal pensativo dele praticamente berra 2D do Gorillaz. E veja, a composição é bonita, especialmente com as notas breves de piano e as sessões de violinos e violoncelos aumentando o drama geral, mas não é nenhuma novidade para qualquer um com mínima experiência com os trabalhos dele. Isso vai se repetir na Russian Strings, que também é uma balada levemente psicodélica de piano, que poderia facilmente participar do catálogo do Gorillaz. Aparentemente ela disserta sobre o sentimento de não poder fazer muito diante as situações de conflitos no mundo, e pelo título parece estar bem direcionado especificamente ao governo russo. Nessa interpretação ela acaba se tornando para mim uma das mais concretas e objetivas do LP inteiro, e The Everglades for Leonard é a música mais curta do projeto, sendo uma balada acústica, também fortemente carregada pelas melodias vocais do Damon. Ela tem um certo tom apocalíptico que herda da Russian Strings, mas infelizmente se contenta nos clichês de caminhos que eu queria tomar e dias melhores virão. E por mais que eu respeite o esforço deles nos temas sinceros das letras, sem a ousadia e versatilidade do antigo Blur, boa parte
desse projeto pra mim se torna bem maçante e monótono. Barbaric desenvolve ideias emocionantes sobre o término de um relacionamento com efeitos interessantes na guitarra e um ritmo ocasionalmente dançante, mas nenhum e nem o outro são de fato bem aproveitados na track, o que torna ela repetitiva bem rápido. Goodbye Albert comenta sobre um fim infeliz de um relacionamento ou amizade, e assim como as anteriores depende de notas melancólicas, cujo único truque chamativo aqui é o fato delas serem ocasionalmente interrompidas por guitarras distorcidas, e é isso. Faraway Island é, adivinhe só, mais uma balada triste e pensativa, com versos e refrões bem breves e diretos ao assunto sobre a sensação de distanciamento, e sem nada de muito diferente acontecendo na produção. Eu até posso dar um crédito pra Avalon, porque os trompetes e trombones aqui dão um tom mais grandioso pra música, o que diferencia bastante ela sonoramente do resto, mas ainda assim a atmosfera emotiva segue inalterada. E sobre as que faltam, St. Charles Square é o segundo single promocional, e eu já comentei sobre ela nos singles da semana, mas repetindo mais ou menos o que eu falei, eu admiro a fusão de glam rock com punk alternativo, e as guitarras mostram as riffs criativas e divertidas, mas escutando mais vezes eu sinto que a track acaba ficando meio repetitiva e cansativa. The Narcissist é o single principal e, na minha opinião, essa é a que mais chega perto de realmente trazer de volta a dinâmica e química do passado do Blur, com um desenvolvimento bem ambicioso e melodias simples mas eficientes de guitarras, que ficam incrivelmente poderosas na conclusão da faixa. E por último, The Heights, onde o tom mais antêmico e até de certo modo espacial é uma forma interessante de mostrar as influências de glam rock, e graças a isso, pra mim, essa é uma das que mais de fato soa emocionante e bonita, o que é ótimo para representar o tema de aceitação e seguir em frente que encerra o projeto. Então, senhoras, senhores e outros, na minha opinião, esse álbum não tem o poder que um retorno precisa ter. Tá bem evidente que muito do projeto foi feito às pressas, e não me impressiona o Albarn estar tão feliz com o resultado final, porque realmente The Ballad of Darren é praticamente um álbum solo dele. E olha pessoal, eu não tô dizendo que a fórmula padrão do Damon é ruim, mas se era pra ser só isso, não faria mais sentido só lançar esse aqui no catálogo pessoal dele e dedicar mais tempo pra um projeto que realmente junte as forças de todos? Porque, como eu comentei antes, não é a primeira vez que o Blur faz muitas músicas sentimentais, só que no passado eles tinham uma experimentação, uma ousadia instrumental muito mais elevada, que eu realmente não senti nesse lançamento. E eu não tô dizendo que eles precisavam fazer mais paródias de grunge, slacker rock ou coisas assim, mas de novo cara, se a única carta que você tem na mão é o Damon Albarn, então não é exatamente o retorno, já que ele nunca parou de fazer música. Infelizmente, se o futuro do Blur se resumir em mais extensões genéricas do Sr. Albarn como esse LP, vou ter que me contentar com os anos 90 mesmo. Mas fechando esse negócio, The Ballad of Darren é pra mim uma decepção forte que não honra o status e o legado do Blur. Eu não vejo como esse álbum seria essencial pra sua vida, mas tem algumas faixas que vale a pena recuperar, que na minha opinião são The Narcissist, The Heights, St. Charles Square e Avalon. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria Faraway Island, The Everglades for Leonard e Goodbye Albert. Se puderem, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para The Ballad of Darren, de 0 a 10 eu dou um 4,75, beleza? Não é a pior coisa do mundo, tem bons momentos, mas esses infelizmente não são a maioria aqui. Então é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só a minha opinião. Até a próxima e falou!